tá de manhã e não fiquem de mal comigo porque eu estou falando muito baixinho. Mas como é que eu consegui fazer um projeto do zero até uma espécie de blog bem simples? Eu vou explicar. Primeiro, o que eu deveria ter feito e que eu já estou consertando é usar este programa aqui, ó. É o GIMP. Você pode acessar o GIMP aí usando o site. Eu deveria ter feito o download deste programa anteriormente. Eu vou até instalar ele aqui. GIMP Serap. Mas como eu não tinha um GIMP, o que eu fiz exatamente? Eu tenho a minha pasta do meu projeto, o site. Esse site aqui eu tinha feito bem antes. Esse site aqui, ele está baseado em HTML e CSS. Eu tenho aqui as partes dos blogs, eu tenho aqui em cima o título dele e aqui embaixo eu coloquei algumas outras coisas. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma coisa mais para outros tipos de dispositivos, olha. Quando é um aumento, ele fica assim, quando eu diminuo, ele volta. Então como é que eu fiz isso? Eu vou abrir o código aqui, ó, Visual Studio. Tá aqui, ó, Visual Studio. Visual Studio, ele é bom, você pode fazer isso aqui tudo no bloco de notas, mas é bom fazer no Visual Studio porque fica mais rápido de desenvolver. E aí até então, eu comecei a desenvolver e eu desenvolvi ele cru mesmo, por exemplo, no Index. Essas partes aqui de cima, elas são partes padrões, padronizadas. Então como é que você começa? Em doctype HTML, ele vai dizer que ele é o HTML5. Depois você vai começar, eu comecei com a tag, né, ptlang e tal, rede e body e fechou o body. Só que até aqui, até o fechamento do body, ele fez automático para mim. Depois, o que eu fiz? Isso daqui eu deixei que o próprio Visual Studio ele faz isso. Se eu pegar aqui alguns testes que eu estava fazendo, e aí é bom você manter uma página de testes. Porque aí você faz alguns plugins e coloca no teste, se não der certo você não colocou no site mesmo. Se eu chegar aqui, ó, e escrever HTML, só HTML, vai mostrar que é HTML5. Clicou e ele já me mandou a base. Então eu tenho o HTML, aqui em N eu coloco pt/br, que eu estou falando que ele é um site brasileiro. Em MetaChar7, o TF8 para ter acento, MetaName Viewport para colocar ele de forma responsiva e o título da página que fica lá em cima. E é uma coisa que eu também ainda não mudei. E depois o que eu fiz? Eu coloquei ele de forma semântica. Tem até um artigo aqui, ó, HTML semântico. E aí como é que funciona o HTML semântico? Funciona assim, nós temos o head, que são as coisas que ficam em cima, a cabeça, o body é o corpo. Só que dentro do body nós temos o header, né? O head é a cabeça e o header eu não sei. O que a gente faz? Faz no Google Tradutor.
Cabeçalho. Então aqui eu tenho o cabeçalho da página. Main significa principal. E eu tenho as seções dentro do main, que é o conteúdo principal. E dentro das seções eu tenho os artigos. Então eu coloquei aqui o artigo, primeiro artigo, segundo artigo. E eu evitei colocar divs para ficar mais semântico. Existe um plug aqui no HTML que chama HTML5 Outlier. Eu venho aqui e aciono ele, mas ele não está querendo acionar e eu não sei porquê. E isto é um desafio. Mas se eu chegar aqui no site do Google, por exemplo, eu consigo acionar ele aqui, HTML Outlier. Ele vai me mostrar a semântica toda da página. Essa aqui é a semântica da página do Google, mas ele não quer mostrar a semântica da minha página. Vou tentar rodar um servidor aqui para ver se eu consigo. Se eu clicar aqui no Visual Studio aqui embaixo, eu consigo rodar o servidor. Pronto, agora vamos ver que agora sim, olha. Então esse que é o problema. Aí ele começa a colocar de forma semântica para mim, olha. Devat, que é o devad, que eu tenho que separar. Section, aí tem a seção HTML semântico e o Python. E dois são os rodapés, que é da principal. Então eu tenho um, que é a parte do cabeçalho, e o cabeçalho mostra todas as outras seções, que é a seção principal, e embaixo o footer, que é o rodapé. Outra coisa que eu desenvolvi foi o H2. O H2 e os parágrafos. Além disso, os botões. Vocês podem ver que eu tenho um artigo e dentro do artigo eu tenho os parágrafos. Então o que eu fiz? Ao invés de eu colocar uma div e colocar o card na div, como está aqui, eu coloquei isso em parágrafo, eu coloquei isso em semântica, em article. Como é que eu fazia para desenvolver? Eu tirava, escondia isso aqui, diminuía a página e deixava ele aqui do meu lado. E tudo que eu fazia aqui, ele aparecia aqui. Além dessa página aqui, que eu desenvolvi, eu tenho as outras páginas. E elas seguem o mesmo sistema. Por exemplo, HTML semântico. Clicar duas vezes. E esse daqui é um texto que roda no celular. Por exemplo. Aqui embaixo eu tenho que colocar os links, como eu fiz o footer. Eu coloquei o footer e coloquei o H3 e os parágrafos embaixo. Depois coloquei o copyright. Aí o copyright você sempre coloca com o sinal de comercial seguido de copy e ponto e vírgula. Agora o CSS. Como é que eu fiz para estilizar? Eu fiz uma página só de estilo, mas antes eu tinha um estilo aqui em cima em cada página. E por que eu não faço mais isso? Simplesmente porque você acaba desperdiçando tempo. Porque você tem que copiar e colar todo o estilo, depois fazer o estilo de cada página separadamente. E se você tiver muitas páginas, depois que você tiver muitas páginas, isso aí fica praticamente inviável. Então o que eu fiz? Eu só coloquei o link Hello Style Sheet aqui, o tipo de texto CSS e o href estilo CSS. Outra coisa que eu usei além do CSS foi o Bootstrap. Esses dois links aqui em cima é a referência do Bootstrap. O Bootstrap ele tem códigos em CSS e JavaScript também. E eu usei a tecnologia CDN. A tecnologia CDN é uma tecnologia ao qual você pega informações de outros sites e transporta para a sua página de forma totalmente como se fosse uma comunicação, uma intercomunicação. Agora vamos para o CSS. E essa aqui é a minha página CSS. Essa página CSS, ela comanda todas as outras páginas. Index,
o que é Python, HTML. E aí eu sempre comento o código em algumas partes. Por exemplo, como eu fiz um código para a página que é para celular, que é um menos de 700, e uma página para o computador, que é mais 700, aí eu tive que comentar. Então, aqui é da tela pequena do celular e tablet. E aqui é da tela grande do computador. E aí, para a gente fazer da tela grande do computador, eu usei um recurso chamado mídia, @mídia. Então, @mídia você consegue colocar elementos diferentes, mudar o elemento de acordo com o tamanho da página. Então, se a página tiver pelo menos 700 pixels, isso aqui vai ser lido. Se ela tiver um outro valor, isso daqui vai ser lido. Então, esse aqui é para a tela grande e esse daqui é para a tela pequena, para a tela de celular. Algumas outras coisas eu vou mudar. Por exemplo, eu achei que esse Shadow aqui ficou muito bom. O Red também, a simplicidade dele ficou boa. Claro que não ficou aquela coisa e tudo, mas é para mudar bastante coisa. Eu gosto de simplicidade e gosto de minimalismo. Section com background de color branco de fundo, cor de fundo, mas eu posso mudar aqui se eu quiser. Posso mudar para vermelho, por exemplo. Ele fica todo esquisitão. Uma outra coisa que eu aprendi é que se você estiver aqui do lado e clicar aqui, ó, ele vai para a seção que você quer, sem que você tenha que descer lá embaixo. Descer para baixo ou subir para cima. Os artigos aqui, olha, eu coloquei o artigo estilizado, não uma div para estilizar o artigo. Então, eu coloquei aqui border radius 5px do artigo, coloquei a margem dele, coloquei a fonte de 10 pixels, coloquei o box shadow e coloquei o float de center. Então, esse box shadow aqui, ó, é o que faz esse efeito aqui, ó, do lado, olha, da caixa. Essa margem aqui é a margem que faz com que ele fique mais ou menos no centro, mais no centro. Se eu diminuir ela aqui para 10, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer. Aí, tá vendo? Ela vai vir um pouco para cá. Não que seja feio, é bonito. A tela vir um pouco para cá, eu gostei. Tenho também aqui a fonte do artigo, a fonte total do artigo, e tenho, como eu falei, a box shadow, float center, e tem também aqui o artigo, só que o artigo com os seletores PH1 e H2. Daí eu coloquei PH1 e H2, a fonte e o pad. Mas eu acredito que isso aqui não sirva para nada, sinceramente. Talvez ele responda a outra fonte. Eu tenho aqui também o rodapé que eu estilizei com padding de 100 pixels, background color e um color right. Coloquei aqui embaixo. Essa cor aqui foi uma cor meio estranha que eu escolhi. Não sei por que eu escolhi essa cor. Não, na verdade, a cor que eu escolhi foi estranha, mas ela funcionou. Aquamarine, essa cor aqui, olha. E o que eu quero fazer? Além disso tudo que eu fiz o footer, Dash Align Center, margem 20 pixels. Color Aquamarine, Dash Align Center, margem 20 pixels do H3. E cada H eu fui fazendo isso. OL, isso aqui é uma OL, é uma lista. E aqui eu tenho o Text Decoration.
Na verdade, desculpa, gente, isso aqui não é uma lista. Isso daqui é o P. Isso aqui são parágrafos. E aqui embaixo eu coloquei os direitos autorais, mas de cada parágrafo. Então, do mesmo jeito que esse daqui, que esse parágrafo aqui, ele está sendo estilizado, esse aqui embaixo também está. Do mesmo jeito que o H2 também está sendo estilizado aqui em cima, esse H2 aqui também está. E é isso, eu vou manter esse site. E como eu coloquei esse site no ar? A pergunta que não quer calar. Eu vim aqui nesse site, Netlify. Você pode pesquisar aí no Google que você vai achar. Esse primeiro site aqui, ó, Netlify, vou deixar ele no link da descrição. E vou clicar aqui nele para ver como é que ele é. Para mostrar para vocês. Onde estava login, vocês clicam no login e façam seu login. Mas se vocês não têm cadastro, vocês podem se cadastrar nele. E aí, o que você faz? Você vai aparecer nessa página aqui. E aí, quando você aparecer nessa página aqui, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em add new site e vai fazer o deploy manual. Ou deploy manual. Vou vir aqui, ó, em browse to upload. E aí você escolhe a pasta que você quer fazer o upload. Por exemplo, deixa eu fazer essa pasta aqui de novo. Posso selecionar o arquivo aqui e fazer o upload. Aí eu faço o upload. Quando eu fizer o upload, eu vou fazer o upload aqui só para mostrar. Esse arquivo vai estar aqui, tá vendo? São os mesmos arquivos que tem aqui, olha. Estilo, HTML semântico, pasta tudo aqui. E aí já está no ar. Aí você fala, é só isso? Eu te digo, é só isso. O que mais você pode fazer? Você pode, por exemplo, configurar o domínio em Domain Manager. É que você tem Amazon, Macaron, não sei o que lá, não sei o que lá. Deixa eu ver aqui onde ele vai dar, onde essa página vai dar. Aqui, tá vendo? Deu no HTML semântico. Se eu clicar aqui, ele vai me mandar pro artigo. Voltou, clicou aqui, vai me mandar para outro artigo. Como é que você pode mudar isso daqui, olha? Como é que eu mudei isso aqui? Editar site. Vim aqui, ó. Você pode colocar os nomes do seu site, meu site. E salvei. Mas esse nome já existe. É claro, você tem que colocar o nome que existe. 9090. E tá aí, pessoal. Meu site 9090.netlify. E é isso.